Antes do fecho deste jornal, hoje é dia do comentário de António Cunha. Alguns temas em cima da mesa, designadamente a repetição da votação do Círculo Eleitoral da Europa por decisão do Tribunal Constitucional, ainda o Conselho Nacional do PSD e é a tarde arraigada. Muito boa noite, Dr. António Cunha, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Fátima. É um gosto estar aqui consigo mais uma vez, a primeira vez este ano, não é? É verdade. Eu comecei por dizer os temas ao contrário, mas começamos precisamente pela é tarde arraigada, um assunto que tem saído caro à região e que parece não ver fim. De facto, trago este tema mais uma vez aqui ao debate, ao comentário, porque a poluição continua e também para dizer que a própria Câmara Municipal de Paços de Ferreira portanto, adjudicou à empresa Pure Water Consulting Limitada no passado dia 15 de fevereiro portanto, a aquisição de serviços de engenharia para a realização do diagnóstico da ETAR. Portanto, eu suponho que isto vá ao encontro daquilo que o Sr. Presidente da Câmara anunciou ou anunciara o ano passado, em maio de 2021, quando disse que, e afirmou que iria haver uma auditoria à obra, até porque a Câmara Municipal é a proprietária da obra, e o Sr. Presidente referiu que era para não haver dúvidas sobre esta matéria, porque dos atrasos, quem eram os responsáveis. Portanto, isto, e na altura até não se comprometeu com datas para que a obra estivesse pronta, portanto, a funcionar em pleno, mas disse que, não se comprometendo, disse que em maio de 2021 que a obra estaria pronta e a situação estaria resolvida e que a ETAR estaria, portanto, a funcionar em pleno. Ora bem, eu queria dizer que esta garantia também me tinha sido dada a mim e aos meus colegas do grupo parlamentar do PSD, quando visitamos a obra em setembro de 2020, portanto, uns bons 8 meses antes, em que aí, quer o Sr. Vice-Presidente da Câmara, quer o Sr. Engenheiro que nos acompanhou na visita que fizemos à ETAR de Arraigada, também nos disseram que em outubro desse ano de 2020 que a obra estaria pronta. Ora bem, de facto, a obra devia estar pronta já em 2019. Estamos em quase março de 2022 e as coisas continuam exatamente na mesma. Portanto... E haverá alguma desculpa associada a isto, nomeadamente pandemia? Foi a pandemia, foram os técnicos austríacos, foram as membranas que não se adaptaram à oleosidade das nossas águas. Não sei se as nossas águas são assim muito diferentes das águas austríacas, por sinal, parece que sim. Mas o que é facto é que o Rio Ferreira, hoje, no momento em que estamos a falar, continua um esgoto a céu aberto. Ora bem, e como eu disse há pouco, portanto, a autarquia adquiriu os serviços a essa empresa, a Pure Water Consulting Limitada, por um valor de 19.500 euros, e para a realização do tal diagnóstico para ver, suponho eu, quem é que são os responsáveis e se a ETAR estará apta ou não. Quer dizer, apta não está porque a poluição continua, o rio continua. Continuam a haver descargas Continua a haver descargas. Rio. Aliás, tenho informações de que andam obras para lá, nesta altura. Portanto, há 2 tanques que estão sem nada. Ou seja, continuam a ser projetados no próprio rio os dejetos sem o tratamento devido. Portanto, mas eu queria dizer aqui o seguinte, é que esta entidade adjudicatária, a tal Pure Water Consulting Limitada, foi constituída a 22 de junho de 2021. E, portanto, como é uma sociedade por cotas, tem sede na Foz do Arelho, Concelho das Caldas da Rainha, e eu espero que, apesar de ser uma empresa criada nem há um ano, espero eu, e esperam os pacenses, e esperam sobretudo os lordelenses, os habitantes da cidade de Lordelo, aqui do concelho de Paredes, que... Não seja uma falcatrua, como o povo português diz. Eu não diria tanto, mas que a empresa, apesar de ser muito jovem,
muito nova em termos de funcionamento, que, de facto, faça o seu trabalho para que a Câmara Municipal de Paços de Ferreira tome com urgência as medidas necessárias para que o Rio Ferreira deixe de ser, de facto, um esgoto a céu aberto, porque a população quer de Arraigada, mas digo, sobretudo, de Lordelo, já está a passar há demasiado tempo com esta poluição. Ainda por cima agora estamos numa altura em que 90% do nosso território está em seca extrema. Sim. Portanto, quer dizer que os níveis de água estão baixíssimos e então... E ainda mais preocupante. Ainda mais preocupante. Muito bem. Doutor, passamos então, se calhar, para o segundo tema, o Conselho Nacional do PST, que, segundo as palavras do Dr. António Cunha, uma mão cheia de nada, aparentemente. Pelo menos há aqui um prazo máximo de 20 dias para a marcação das eleições diretas e o Congresso dos Sociais-Democratas. Foi só isto que resultou deste Conselho Nacional? Bom, o que o Presidente do Rui Rio disse no Conselho Nacional no passado sábado era que, portanto, ele disse logo à entrada à comunicação social que era para ser uma coisa feita sem pressas. Bom, até ao verão. Portanto, o Conselho Nacional, apesar de ter aprovado uma moção, foi proposta pela maioria das distritais do PSD, que, apesar de ter aprovado uma moção para que a CPN, a Comissão Política Nacional, marcasse um Conselho Nacional para marcar eleições diretas e depois o Congresso, de facto, houve essa boa intenção. Mas, saliente-se aqui, tudo vai depender da vontade da Comissão Política Nacional e, sobretudo, do Presidente ainda em funções, para ver se cumpre ou não essa deliberação. Portanto, é uma responsabilidade que é deles apenas. Agora, isto aqui, toda esta situação e desde as próprias eleições, isto a mim faz-me refletir aqui politicamente e dizer aqui algumas notas apenas e também do ponto de vista político. Não estou aqui a fazer juízos de intenção. Está a analisar. Ou de valor sobre... nem sobre a CPN, nem sobre o Dr. Rui Rio. Mas é óbvio que o Dr. Rui, neste momento, tem a legitimidade formal para ser líder do Partido Social Democrata. Não é isso que está em causa. Mas há aqui uma coisa, quer dizer, ele ao ter dito, na noite das eleições, de que, e cito, não via mais como podia ser útil ao partido depois de o PS, o Partido Socialista, ter tido maioria absoluta, a 30 de janeiro, Rui Rio é um homem de contradições? Eu não diria que é um homem de contradições. Ele é um homem ou estará em estado de negação neste momento? Ele é um homem de princípios e ele, quando está convicto de uma coisa, não desiste. Leva isso até ao fim. Agora, pronto, é a opinião dele, é a responsabilidade dele, como é óbvio. Ele é que tem a legitimidade formal neste momento. Agora, aqui a questão é que legitimidade política é que tem. Porque, repara, Rui Rio tem, de facto, um historial de resiliência interno acima de qualquer outro líder que eu não me lembro de ver em outros líderes partidários. Portanto, ele venceu 3 eleições internas, as 2 últimas em situação bastante complicada a nível interno. Agora, de facto, nós temos aqui como partido, como maior partido da oposição, partido que mais tarde ou mais cedo vai ter responsabilidades governativas. Nós temos que pensar nisto. O Rui Rio perdeu 2 vezes consecutivas as eleições legislativas, a última das quais piorou o resultado de há 2 anos. Isto com 6 anos de governo socialista. E uma maioria absoluta. E ainda para mais, uma maioria absoluta do Partido Socialista. Portanto, e mais, de facto, e nós analisando as eleições a que o Partido Social Democrata se submeteu desde que Rui Rio é líder, nós perdemos-las todas. Considera que todo este tempo, que toda esta demora está a prejudicar internamente o partido e está a dividi-lo?
não é dividi-lo. Se houvesse divisão, e nós temos o Conselho Nacional e os Conselhos Nacionais, que eu não sou, mas estive lá como participante, como deputado que sou ainda, não há divisões. O que os conselheiros fizeram no Conselho Nacional do passado sábado foi dizer aquilo e fazer a sua reflexão, e bem, Rui Rio ouviu-os a todos. Isso aí é verdade. Agora, o que é preciso pensar é que, do ponto de vista da opinião pública, realmente Rui Rio é capaz de não estar a proceder bem. Porquê? Para uma coisa. Porquê é que não sai já? Não é? Porquê é que não sai já? Do meu ponto de vista, saindo da liderança, daria mais palco ao novo líder. E para uma coisa, quando ele diz que as eleições internas já podiam provocar aí tumultos internos, etc., nós somos um partido democrático, não é? Claro. Portanto, e do meu ponto de vista, uma vez que o próximo líder, porque o Rui Rio já disse, e eu só estou a dizer isto porque o Rui Rio já disse que não vai concorrer às próximas eleições diretas. Uma vez que o próximo líder não vai estar, em princípio, na Assembleia da República, portanto, seria hora para que fosse o novo líder a decidir uma série de situações, nomeadamente, e uma vez que até há este interregno de mais um mês e pouco, devido às eleições. Devido à marcação de novas eleições para o Círculo Eleitoral da Europa pelo Tribunal Constitucional, estava precisamente tempo para que o PSD se pudesse reorganizar. Isto não é só uma questão de mudar o líder, não. É uma questão de que, uma vez que vai haver um líder novo, e vai, portanto, convinha, do meu ponto de vista, a onda que fosse ele a indicar, porque Rui Rio sofreu na pele, entre aspas, exatamente da mesma coisa. Porque quando Rui Rio foi eleito presidente do partido, não era o seu grupo parlamentar. Não era, entre aspas, o seu grupo parlamentar. Tanto que não era que ele fez mudanças. Sim. Agora, o Dr. Rui, ao querer estar e ao querer tomar decisões sobre quem é que vai indicar para vice-presidente da Assembleia da República, quem é que vai indicar do PSD para ser Conselheiro de Estado, vai ser ele? Onde é que fica o novo? Porque ele depois não é obrigado a sair, atenção. Vamos ter o nosso presidente do partido sem ter assento no Conselho de Estado? Isto é uma interrogação. Mas daria espaço para que a nova liderança nomeasse ou indicasse primeiro os candidatos aos órgãos externos da Assembleia da República, que indicasse quem vão ser os presidentes das comissões que cabem ao PSD, que indicasse quem vão ser os coordenadores ou os vice-coordenadores das comissões. Portanto, ou seja, o que pode acontecer é que, por exemplo, o novo líder, quando chegar, possa fazer uma revolução ali dentro. Terá que renovar. Isto, para o partido, do meu ponto de vista, não é o mais indicado. Portanto, o Dr. Rui Rio referiu, eu já disse isto há pouco, não há problema nenhum, não tem que... A luta interna, a luta entre aspas, esta luta entre aspas, nós temos de ter noção de que é uma luta política e é uma luta democrática. Portanto, havendo eleições, os militantes depois vão decidir quem é que vai ser o próximo presidente. E até pode acontecer que haja apenas um candidato ou não. Portanto, mesmo que haja mais do que um candidato, pode haver também, que é o mais certo também. Portanto, porque é que esta situação há de gerar tumultos? Porque é que isto há de patrocinar a degradação da imagem pública do PSD? Não parece, isto é apenas a democracia a funcionar. Portanto, e depois há uma coisa, quer dizer, nós temos que pensar porque é que nós perdemos a 30 de janeiro. As explicações que foram dadas no Conselho Nacional parece que têm tudo causas exógenas à ação do PSD. E na sua perspectiva, qual é que é a explicação das últimas eleições? A explicação? Sim. A explicação é assim, do meu ponto de vista, isto só quer dizer que a nossa estratégia que estava errada. Mas há pessoas,
do meu partido que dizem que se fosse outra estratégia que ainda seria pior. Eu não acredito. Eu, do meu ponto de vista, o PSD, quando se recentrou, quando a estratégia do Portugal ao centro, está claro que não deu resultado. Nós perdemos as legislativas em 2019, perdemos as legislativas em 2022. Portanto, a estratégia do Portugal ao centro, que fecha ali, repara uma coisa, o Partido Social Democrata sempre foi um partido de largo espectro. Vai desde o centro-esquerda, centro-esquerda, até ao limite da direita radical. Portanto, nós, o PSD, ao recentrar-se, abriu ali um espaço entre o PSD e o CDS, e entre o CDS e até mais a direita, mas esse aí não nos interessa a nós, porque é extrema-direita, não é? Tem lugar no Parlamento? Claro que tem, que é o Chega, mas isso, para nós, do meu ponto de vista, isso tem que ser claro, nós temos que traçar uma linha vermelha aí, coisa que não fizemos, por exemplo, nos Açores. E isso teve consequências para estas eleições, claramente, do meu ponto de vista. Porquê? Porque o Partido Socialista, durante a campanha, soube aproveitar isso e muito bem. Ou seja, criou sempre na ideia das pessoas de que o PSD, por falta de clareza, de facto, porque, do meu ponto de vista, os últimos 3 dias de campanha foram terríveis, não é? Com entrevistas que foram dadas até por pessoas responsáveis da Comissão Política Nacional, que disseram que não havia linhas vermelhas. E depois há outro facto, também é verdade. Além disso, o PSD ainda está muito colado à imagem da Troika. Só que é verdade que os portugueses, não, do meu ponto de vista, os portugueses, ou melhor, nós não soubemos comunicar e durante esses anos todos, desde 2015, nós nunca fomos capazes de combater o PS, o Partido Socialista e até a extrema-esquerda, durante a geringonça, para o que é que levou à entrada da Troika. Quem chamou a Troika para Portugal não foi o PSD, foi o Partido Socialista quando levou este país à bancarrota. Quando no mês seguinte os cofres do Estado estavam vazios para pagar pensões, para pagar ordenados da função pública. Portanto, só que quem tem o ónus de ter carregado nos impostos, o tal aumento brutal de impostos, quem teve o ónus de retirar as pensões, mas as pensões mais baixas não foram mexidas. Portanto, só que as pessoas ainda estão, o PS ainda está muito conotado com esses cortes. Aliás, eu vou-lhe dizer que em campanha ouvi vários comentários de que estes não, que ainda me vêm cortar o subsídio de Natal. Imagine-se isto. Ou seja, isto quer dizer que o PS andou estes anos todos, desde 2015 até 2022, e não soubemos combater o discurso da esquerda de que, de facto, o que aconteceu foi que o Partido Socialista de José Sócrates levou este país à bancarrota. Aliás, à terceira bancarrota desde 1974. Todas elas com governos do Partido Socialista. E, no entanto, por via disso, o Partido Socialista, hoje em dia, está com maioria absoluta. Eu disse aqui a semana passada e espero que o Partido Socialista faça as reformas de que este país precisa. Porque nós, se não baixarmos juros, se não baixarmos a dívida pública, se não baixarmos o déficit, e não vêm aí tempos bons, não vêm aí tempos de feição para que as famílias possam viver mais à vontade. Portanto, a inflação vai-nos comer os aumentos que o governo, vamos ver que aumentos é que vem aí para a versão do orçamento, para a nova versão do orçamento, porque se for o 0,9%, também disse isto aqui a semana passada, esqueçam, porque a inflação já está nos 2,8%, pelo menos estava em dezembro. Portanto, o que as pessoas têm que ter a noção é de que com os 100 euros de agora não compram tanto com os 100 euros de há um ano atrás. Verdade. No entanto, e voltando ao Conselho Nacional do PST, é Rui Rio quem tem a última palavra, irá cumprir. Sim, é legítimo. Agora, ele terá que fazer a leitura. Eu percebo que ele não queira sair assim, como fez, por exemplo, o líder cessante do CDS. Mas, de facto, é preciso nós termos a noção de que Rui Rio vai para a discussão do orçamento do Estado com que legitimidade política? É esta a questão. Vai com uma estratégia que foi claramente derrotada nas urnas,
É isto que nós temos que pensar, que imagem é que passa para o público em geral. Que Rui Rio está agarrado ao poder. Mas que poder? Sim. Ele próprio disse, eu não sei como é que há pessoas que querem ir para este lugar porque isto só dá trabalho e chatice. É verdade. Mas, do meu ponto de vista, o país acima de tudo, mas neste momento o país já está entregue a uma maioria absoluta do Partido Socialista. Foi uma estratégia legitimada pelo povo português há um mês, se tanto, e a nossa não foi. E, portanto, nós temos que nos renovar e também precisamos de fazer uma reforma a nível interno, porque precisamos de rever os estatutos do nosso partido, porque estão claramente desatualizados. Doutor António, se calhar deixamos Sim, o próximo já. tema Já vi que ultrapassei o tempo. para uma próxima. Já ultrapassamos o tempo deste comentário aqui Claro no que Novo sim, Jornal. claro. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigado, sua presença e até à próxima semana. Até à próxima. Muito obrigado. O comentário de António Cunha.